Doutor Veloso, muito obrigada pela participação. É um prazer para nós estarmos aqui no programa da AJUF. Exatamente, para falar sobre movimento de combate à corrupção eleitoral. Para entender, para o nosso telespectador entender, doutor Veloso, o que é isso? Que movimento é esse? Esse movimento de combate à corrupção eleitoral, ele surgiu de uma necessidade no Brasil do enfrentamento a um grande mal, que é a corrupção eleitoral. E esse movimento, ele já deu duas grandes contribuições. A primeira foi a alteração do artigo 41A da Lei 9.504, que é a chamada Lei das Eleições. Esse artigo, ele possibilitou, a partir dele, a cassação de mandatos pela chamada captação ilícita de sufrágio. Ou seja, a partir dele, quem comprou um voto para se eleger, essa pessoa passou a ter o seu mandato impugnado na Justiça Eleitoral, podendo, inclusive, houve vários casos até mesmo famosos, de pessoas candidatas que houve a comprovação da compra de um voto e tiveram os seus mandatos cassados. Uma outra contribuição também enorme do movimento de combate à corrupção eleitoral foi a lei da ficha limpa, a lei complementar número 135, que alterou a lei complementar 64 de 1990, estabelecendo outros casos de inelegibilidade e também aumentando o prazo de cumprimento dessa inelegibilidade para 8 anos. Antes eram 3 anos, agora passou a ser 8 anos, e também resolvendo o problema que foi a condenação em segundo grau de jurisdição, já gerando essa inelegibilidade. Isso foi um grande feito da chamada Lei da Ficha Limpa. Essas duas leis, elas foram de iniciativa do movimento de combate à corrupção eleitoral. Um movimento que veio para ficar, um movimento que tem esse engajamento de diversas associações, começando pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Associação dos Juízes Federais, a AJUF, pela AMB e tantas outras entidades que estão lá reunidas com um único propósito, que é o combate à corrupção eleitoral. Então, o movimento atua em todo o país, de norte a sul? Perfeitamente. Nós temos aqui o movimento central e temos também representações nos diversos estados da federação. E é justamente por essas representações estaduais é que o movimento conseguiu recolher ou colher as assinaturas suficientes para essas leis de iniciativa popular, que foram essas duas leis. O senhor falou de leis, né? Mas assim, em geral, quais as outras ações que o movimento desenvolve em todo o país? Existe um padrão ou cada região, em cada região age de acordo com a particularidade daquele local? Agora, atualmente, o movimento de combate à corrupção eleitoral ele está preocupado com a reforma política. Então, nós estamos mobilizando as pessoas para dar apoio à reforma política, que é uma reforma necessária hoje para o Brasil. Não é possível mais que o partido político ele contrate, eu vou dizer assim, ou ele angarie um artista famoso, um jogador de futebol famoso, candidate essa pessoa vai ter mais de 1 milhão de votos e elege outros candidatos que o eleitor não votou. Então, o candidato tem mais de 1 milhão de votos e elege alguém que teve 10 mil votos, que é hoje o sistema proporcional brasileiro permite esse tipo de situação. Então, a reforma política hoje ela é necessária. E o movimento de combate à corrupção eleitoral está engajado nisso. Nós já fizemos reuniões, outras faremos, no sentido de apoiar essa reforma tão necessária hoje no Brasil. Nós estamos vendo essa situação hoje do Congresso Nacional, ela em grande parte é motivada mesmo por essa situação de caos que está instalado. Nós temos no Brasil um sistema partidário com mais de 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Há outros tantos pedidos de registro desses partidos. E quando o presidente da República assume, o seu partido, o partido que o elegeu, tem
uma minoria dentro do Congresso. A última eleição presidencial, o partido que elegeu a presidente da República tinha pouco mais de 60 deputados, de 513 deputados. Então é preciso uma negociação imensa dentro do Congresso Nacional, o que se chama presidencialismo de colisão, que é um sistema, infelizmente, que não deu certo aqui, que não tem dado certo aqui. As crises rotineiras, esse sistema, ele não tem sido capaz de resolver as crises. As crises, elas estão se perpetuando no Brasil. Nós estamos em crise política há praticamente 2 anos, ininterruptos, porque o nosso sistema político, ele não consegue resolver. Ele não tem condições internas de resolver os seus próprios problemas. É preciso que haja pressão popular, é preciso que o povo vá às ruas, é preciso que haja esse nível de inconformismo por parte do eleitorado para que haja uma tentativa de solução, porque o sistema político ele não se resolve. Então, nós precisamos dessa reforma urgente. E o movimento de combate à corrupção eleitoral está engajado nisso, está engajado no sentido... Nós fizemos agora há pouco uma reunião na Confederação, na sede da CNBB, com a presença de várias entidades, discutindo com o relator da reforma a possibilidade efetiva de se aprovarem medidas que aliviem essa tensão, como é a questão da eleição dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos vereadores, por um sistema que não seja tão injusto como esse que está sendo agora, que propicia a eleição de pessoas que não tiveram voto suficiente dado pelo povo.